Deus seja louvado. E eu agradeço a Deus pela obra de salvação que tem feito na minha alma, tem chamado nesse caminho, na minha mocidade. Dou graças a Deus, já se completaram 40 anos que o Senhor tem me chamado. No ano de 2006, o Senhor tem nos mandado ali para Santo André, um bairro chamado Vila Lucinda, onde é a minha comum congregação. O Senhor deu a graça, irmãos, de servir a Deus ali como porteiro durante 11 anos. E agora, em 2019, me separou para o Ministério da Piedade também. Eu agradeço a Deus, irmãos, assim quando o Senhor colocou, glória a Deus, que foi orado a Deus, e eu fui para o Ministério da Piedade, o Senhor nos provou, permitiu que a minha esposa tivesse um AVC. Entrei em grande aflição, clamando a Deus e pedindo para que o Senhor fosse com ela naquela UTI, 5 dias na UTI, irmãos. Glória a Deus. Um lado paralisado, a boca torta, e eu clamando a Deus ali junto com ela, e falava: Senhor, no dia da minha ordenação, foi falado que 50% do meu ministério seria da minha esposa, Senhor. Então devolve ela para o nosso lar. Eu agradeço a Deus nessa noite, irmãos, porque ela está aqui junto de nós, perfeita, sem nenhuma sequela. Assim foi chegando também a pandemia, e nossas irmãs da Piedade, enfermas, de idade, não podia sair. E eu, minha esposa, com grande temor, já tínhamos perdido a minha irmã, minha mãe, na situação da Covid, e ela com grande temor, irmãos, não queria deixar eu sair também para fazer atendimento, e era só eu. Glória a Deus. Mas eu dou graças a Deus essa noite, irmãos, porque um dia fiquei sabendo de um casal que teria vindo do interior e estava dormindo em cima de um papelão, num barraquinho, e aquilo comoveu meu coração. Arrumei um companheiro, carregamos um caminhãozinho e fomos para lá para atender aquela família. E ela em desespero chorava, irmãos, não vai, porque a gente estava perdendo muitos conhecidos. E eu dou graças a Deus que fui, clamei a Deus, fui, voltei, chegando, ela em desespero não queria encostar em mim, e clamando a Deus, eu falei para ela, ora a Deus desse lado aí, então eu vou orar desse lado. E eu agradeço a Deus, Deus desceu com uma presença gloriosa, e quando levantamos daquela oração, ela falou para mim assim: aonde você for, eu vou com você. Glória a Deus. Dou graças a Deus, irmãos, porque logo na sequência, Deus revelou uma família, e era nós que atendia, as irmãs não estavam saindo, e eu tomei um susto, porque eu ouvi falar, fácil é atender aquele que visualmente a gente enxerga que está em necessidade, mas uma família tranquila, carro bom, casa boa, e o Senhor me revelou naquela manhã, orando, o Senhor mostrou aquela família. Carreguei o carro, falei para ela ia junto comigo, falei o nome da família, ficou meio assustada, mas fomos para aquele lugar, passei uma mensagem para o servo de Deus, ele ficou aguardando, e eu agradeço a Deus, irmãos, porque chegando ali, quando eu anunciei para ele que o Senhor tinha preparado alimento, ele começou a chorar e falou: irmãos, é a nossa necessidade. Eu fiquei contente, irmãos, porque o Senhor tinha me revelado e não estava errado. Mas assim, ele falou para mim assim: deixa tudo aí, porque hoje tem uma necessidade maior aqui, depois eu ajudo o irmão a descarregar. E eu falei: qual é a necessidade, irmãos? Ele falou assim: minha esposa infartou às 3h30 da manhã. Glória a Deus. Era 11h15, irmãos, e ela estava infartada desde as 3h30 da manhã. Nós tínhamos uma recomendação que não podia entrar devido à Covid, e eu falei para ele falou: mas a minha esposa está infartada. Eu falei: então vamos entrar, em nome do Senhor Jesus, vamos entrar. Entrei com a minha esposa e constatei que ela estava ruim mesmo, segurando o peito, sem respirar, com dor. Eu repeti as palavras para ela: irmã, teria que chamar o SAMU para a irmã, é caso de hospital. Ela falou para mim assim: o irmão crê em revelação? Eu falei: eu creio. Ela falou assim: Deus revelou que o irmão estaria aqui hoje, e que o irmão ia orar por mim, e o Senhor ia me colocar em liberdade. Glória a Deus. Dou graças a Deus, irmãos. Imediatamente falei para ela: põe o véu então, e nós vamos buscar Deus em oração. Batemos o joelho no chão, irmãos. Eu agradeço a Deus que quando levantamos daquela oração, ela manifestava a promessa, e eu esperei ela terminar ali.
Quando ela parou de manifestar, eu perguntei: irmã, como que a irmã está? Ela falou assim: não estou sentindo mais nada. Glória a Deus. Assim eu dou graças a Deus, porque junto do nosso ministério o Senhor tem deixado o sinal que está na nossa vida. Aonde eu tenho passado, trago e gostaria de levar a saudação dessa irmandade com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Graças a Deus nesta noite, querida irmandade, pela salvação, pela vida eterna, por esta oportunidade de estar congregado junto com todos vós novamente, da nossa irmandade, mocidade, crianças e do ministério da cidade de Peruíbe, no litoral sul do estado de São Paulo. Trago e também desejo levar a saudação de todos vós com a santa paz de Deus. Irmãos, eu estava lá no banco e o Senhor, mediante as obras que foram contadas, me deu de contar uma parte que o Senhor fez conosco. Ainda hoje, vindo para cá, minha esposa me lembrou de um acontecimento, uma participação até do nosso irmão Luiz e do nosso irmão José Luiz Toscano também, que estava junto conosco. Agradeço a Deus, irmãos, eu devo ter contado isso aqui, mas o Senhor colocou à frente. Agradeço a Deus que no ano de 2008, irmãos, morávamos aqui em São Paulo ainda, e eu era porteiro na salinha, na casa de oração, na salinha da Vila Bela, onde nosso irmão João Bagulhinha atende, e minha esposa também era auxiliar das portas naquela igreja, e minha esposa foi fazer algum exame de rotina no ano de 2008, e fazendo esse exame foi detectado alguma coisa anormal no seu seio direito, e foi feita uma biópsia e foi constatado que ela estava com uma neoplasia maligna no seu seio direito, e isso causou grande aflição em nós, mas tínhamos um plano de saúde. Começamos a tomar as providências, porque o médico disse: olha, você tem que fazer uma cirurgia bem rápido, porque ele pode de uma hora para outra começar a espalhar pelo organismo. Então começamos a fazer o procedimento, porém, irmãos, nosso plano de saúde de uma hora para outra ficamos sem, ele faliu, não dava mais atendimento, e procuramos de qualquer maneira entrar pelo SUS também. Fomos aqui no IBCC e foi constatado, o diretor do IBCC falou: realmente tem que ser feita a cirurgia, porém aqui é o seguinte, conforme vai chegando a data da cirurgia, eles vão ligar para prorrogar mais tempo, e você não pode ficar nessa dependência. Irmãos, o Senhor foi fechando todas as portas, nem em particular nós conseguimos, porque tinha algumas exigências, alguns detalhes, e tinha que ter um equipamento especial na cirurgia, não tinha hospital que tivesse isso daí, irmãos, e fomos passando as semanas, os meses. E a minha esposa, irmãos, a família dela tem uma propensão genética até a desenvolver esse tipo de enfermidade. O Senhor levou a minha sogra nessa enfermidade, levou primos da minha esposa. Então o adversário aproveita esses momentos, irmãos, e pousou no ombro da minha esposa e ficou falando: tá vendo? Tudo agora vai acabar, você não vai ver a promessa de Deus cumprir. As palavras que vieram desta tribuna não foram para você, foram para outra, mas para você não. Você não vai ver teus filhos crescer, você não vai ver as promessas cumprindo. E fora o aspecto psicológico, as irmãs muito mais entendem isso. E a minha esposa muito triste, muito assustada com tudo, irmãos, e nós procurando fazer alguma coisa, mas não tinha condição, tudo fechado. Até que, passado alguns meses, nós descobrimos que tinha tido uma liminar de um juiz que poderia fazer um plano de saúde nas mesmas condições que tínhamos antes. Fizemos aquilo lá porque tinha um médico aqui na Paz de Barros que atendia, mastologista, especialista nessa área. Então fomos lá, através desse convênio. Ele falou: nós vamos marcar a cirurgia sim, mas antes eu quero que você faça uma ressonância magnética do teu seio, para a gente ver como é que está todo esse organismo. Fizemos aquilo lá, levei a minha esposa, ela fez, trouxemos aquele resultado numa quarta-feira, nunca me esqueço disso.
Uma quarta-feira, irmão, já fazia mais de 8 meses que ela teria que ter operado e não operava. Chegando lá, deixamos aquele resultado com o médico olhou, balançou a cabeça e falou: infelizmente não poderei operar. Mas por que, doutor? Porque é o seguinte, você está realmente, nós estamos vendo a enfermidade no teu seio direito. Porém agora nessa ressonância já acusou aqui no teu seio esquerdo inúmeros nódulos, muitos nódulos no teu seio esquerdo. E também já está dando derrame de pleura. E eu não posso pôr a mão em você sem antes a gente verificar com mais detalhes essas duas intercorrências. Irmãos, imagina o que é entrar num consultório com uma esperança e sair de lá com um peso grande nas costas. Chegando no carro, minha esposa desatou a chorar. De uma tal maneira, irmãos, e o choro para mim veio também na garganta, mas está escrito na palavra, é melhor 2 do que 1, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Aleluia, eu não tinha condições, se eu chorasse lá, os dois iam cair. Eu agradeço a Deus, na época a gente ajudava os servos de Deus no atendimento de culto de enfermos, culto de evangelização, e tinha um compromisso na noite daquela quarta-feira, e fomos, irmãos, fazer esse compromisso. Deus falou conosco, mas a minha esposa estava inconsolável. Na quinta-feira de manhã o médico tinha pedido, ela foi fazer um exame de sangue de marcação tumoral, para ver o que estava acontecendo, porque o médico já estava suspeitando de alguma metástase. E fomos, ela fez aquele exame de sangue na quinta-feira de manhã, e na quinta-feira à noite tinha culto na salinha da Vila Bela, e fomos lá, irmãos. Minha esposa, auxiliar da porta, mas ela entrou, sentou no último banco, aleluia, daquela igreja, abaixou a cabeça e as lágrimas rolando pelo seu rosto. Eu fiquei na porta de pé, encostei e olhei para ela, falei: Senhor, olha a tua serva, ela precisa hoje de uma palavra, ela precisa hoje escutar a tua palavra. De tudo que ela já ouviu, o que hoje ela precisa é ouvir a tua palavra. Glória a Deus. Agradeço a Deus, irmão, que fiquei na comunhão, e naquela noite o culto transcorreu. Deus mandou naquela noite um servo de Deus, já dorme no Senhor, nosso saudoso irmão Clóvis, que era ancião lá no Panorama. E naquela noite o servo de Deus levantou com a palavra e foi pregando para a igreja, e eu na comunhão falava: Senhor, fala com a minha esposa, ela precisa ouvir hoje uma palavra. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que a comunhão é fundamental num culto. Glória. Irmãos, eu agradeço a Deus que quando o servo de Deus já estava quase encerrando a palavra, ele parou, olhou para a igreja e começou as lágrimas vieram no rosto dele. Alguns que conheceram o servo de Deus, quando Deus visitava ele ficava vermelho. Ele olhou e falou: Irmandade, eu ia encerrar a palavra, mas o Espírito Santo me manda pregar para uma irmã que chegou aqui em grande aflição. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus que o servo de Deus apontou lá para o fundo da salinha, aleluia, onde já estava sentada a minha esposa, e falou: Ô irmã, vieste aqui hoje com tanta coisa na tua mente, todos os acontecimentos que estão vindo na tua vida, você já não tem nem mais condição de levantar a cabeça, tudo está atrapalhado, tudo está contra. Bendito é o nome do Senhor. Mas irmã, o Espírito Santo manda dizer que a tua própria boca vai trazer a tua libertação. Aleluia. Ele falou assim: a igreja fica em comunhão, que agora o Espírito Santo vai falar para a irmã. Irmã, repete o que o Espírito Santo manda te dizer: células malignas que estão me atormentando, em nome do Senhor Jesus, morram. Aleluia. Glória a Jesus. Agradeço a Deus, irmãos, que a fé misturou com a palavra. Aleluia. Minha esposa repetiu aquilo lá na fé, em seguida o dom da linguagem já tomou ela começou a manifestar. Percebi que o Senhor fez um movimento. Saímos daquela igreja naquela quinta-feira como se tivesse tirado aquele peso, aquela coisa que angustiava. Aleluia, foi arrancada com raiz de tudo ali. Minha esposa já saiu mais alegre, mais leve. Na sexta-feira passou o dia, na noite fomos congregar no Jardim Independência. Aleluia. Naquela noite o Senhor tinha preparado, o nosso irmão Luiz está aqui, estava atendendo o culto também no Jardim Independência, e depois meu cunhado também, o nosso irmão Zé Luiz, estava lá. Fomos até a minha casa.
Ficamos lá conversando das coisas de Deus. Nosso irmão Babi estava também, nosso irmão Milton. Bendito é o nome santo do Senhor. Você vê que coisa, hoje o Senhor ajuntou nós de novo aqui, glória a Deus. Irmãos, e naquela noite, na nossa casa, foi feita oração. O servo de Deus apresentou a minha esposa. Ficamos contentes com tudo que Deus preparou. Eles foram embora, irmãos, e ficou eu e minha esposa na nossa casa. Fomos para o nosso quarto. Vamos agradecer a Deus? Vamos. Ajoelhamos, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A presença de Deus entrou naquele quarto. Irmão, eu não senti o meu joelho no chão. A minha esposa numa linguagem linda, eu manifestando também, nós sentimos que alguma coisa entrou naquele quarto e nos abraçou. Aleluia, aquilo lá foi como uma anestesia. Bendito é o nome do Senhor. No sábado de manhã fui levar ela no laboratório para ela fazer o ultrassom, porque o médico pediu, olha, no teu seio esquerdo, agora por conta desses inúmeros nódulos que deu, vamos fazer um ultrassom só do seio esquerdo para ver como é que está isso daí. Aleluia, mas a palavra já tinha sido mandada. No sábado fomos até lá, a médica chamou ela, aleluia, vem cá dona, vamos fazer esse exame. Ela viu lá a ressonância, ela falou, poxa vida, quantos nódulos no teu seio esquerdo, mas vamos fazer o exame. Irmão, fez a preparação, preparou, pôs lá o aparelho e começou a passar, glória a Jesus. Passava, olhava para ela, olhava para o exame, passava de novo, olhava a tela do computador, olhava. A minha esposa falou, doutor, o que está acontecendo? Ela falou, eu não sei, o aparelho aqui é novo, está calibrado, está tudo certinho, mas aqui eu estou vendo na ressonância inúmeros nódulos, mas eu estou passando aí no teu seio esquerdo, ele está limpo, não tem nada. Aleluia, aleluia, a mão de Deus arranca. Agradeço a Deus, irmão. Serva de Deus, a médica lá repetiu aquele exame e falou, olha, não vou nem perder mais meu tempo nem o teu, vamos carimbar isso aqui, você está liberado, no teu seio esquerdo você não tem nada, glória a Jesus, aleluia. Irmãos, na segunda-feira fomos pegar o resultado do exame de sangue que foi feito na quinta, aleluia. A palavra que sai dessa tribuna, ela não volta atrás. Fomos lá ver o resultado, não tinha nenhuma célula maligna no sangue, glória a Jesus, eu agradeço a Deus. Na segunda-feira de tardezinha, fomos num pneumologista, doutor, aleluia, minha esposa está aqui. O que foi, filha? O que você tem? Ah, doutor, eu fiz um exame, assim, acusou essa neoplasia, mandaram fazer o ressonância, peguei o resultado, está aqui, ó, derrame de pleura. Ele olhou, ele falou, ah, filha, você está preocupada, né, filha? Tô, doutor, lógico que tô, mas vamos aqui, vamos fazer alguns exames. Ele olhou, examinou um velhinho bem simpático, um médico tão assim bondoso. Ele falou, olha filha, pelo que eu estou vendo aqui, não tem derrame de pleura, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. Você está engordando ou você está emagrecendo? Aleluia. Minha esposa falou, doutor, eu estou quase há um ano para operar, não consigo, toda a porta que eu vou está fechada, todo o caminho que eu pego não dá para fazer, eu estou muito nervosa, eu estou comendo e estou engordando. E aí eu tenho certeza que foi a boca de Deus naquele médico. Então, filha, fique em paz, no pulmão você não tem tumor nenhum, glória a Jesus. Irmão, mas ele falou, vamos fazer uma tomografia para confirmar. Fizemos, irmão, mais uma vez, o que saiu dessa tribuna cumpriu, não tinha até o derrame da pleura sumiu, bendito é o nome do Senhor, não tinha mais, o que acusou num exame já não acusou no outro, glória. Eu agradeço a Deus que ficamos mais em paz. Foi marcada, levamos lá para o médico todos os resultados. Ele falou, então agora vamos marcar essa cirurgia do teu seio direito. Ficamos em paz, foi marcado o dia, mas um pouco antes desse dia chegar, aleluia, tem um primo da minha esposa, que ele é ancião, aqui numa das igrejas próximas da região, e do Parque São Lucas, e o nosso irmão teve um sonho com a minha esposa, e ficou perturbado com aquilo,
E marcou, ligou para nós, perguntou o que estava acontecendo, e nós marcamos, ele foi visitar nós. Nosso irmão Zé Luiz também estava junto, e quando nós contamos tudo que tinha acontecido, ele falou, então vamos orar a Deus, vamos orar, irmãos, ajoelhamos para orar, aleluia. Minha esposa tinha o sentimento de ser ungida, mas não falou nada, e o servo de Deus estava lá com o sentimento de ungir ela, também não falou nada, mas tem uma serva de Deus, bendito é o nome do Senhor, a irmã da minha esposa, estava na comunhão, na guia, no meio da oração ela levantou, foi até a nossa cozinha, aleluia, pegou lá um pirizinho, pôs um pouco de azeite e chegou no servo de Deus que estava orando e mostrou, aleluia, ele começou a falar na linguagem do céu, glória a Deus. Minha esposa foi ungida de acordo com a palavra, irmão, o tribunal de Deus sai a palavra, misturou com a unção, irmão, é obra, né? Glória a Deus, agradeço a Deus, por permissão de Deus, a serva de Deus passou por essa mastectomia, aleluia, já vão caminhando para 14 anos, ela está aqui dando glória a Deus, viu os filhos casando, abraçou o casal de neto, é da obra da piedade e está servindo a Deus com alegria, bendito é o nome do Senhor. A obra de Deus é completa, irmão, tem palavra que Deus manda, faz o que tem que fazer e volta para o céu, mas tem palavra que Deus manda e faz o que tem que fazer, faz o que tem que fazer e vai perdurando durante a vida toda. Aleluia, eu agradeço a Deus por isso, irmãos, e por tantas outras obras. Contamos essas obras no estado de Santa Catarina. Deus fez obra lá, nosso irmão Zé Luiz é testemunha disso, fez milagre, fez obra, e nós estamos aqui dando glória a Deus junto com esta querida irmandade. Muitas outras obras Deus tem feito, mas de quando em quando Deus prepara de estarmos aqui congregados com todos vós. Agradeço a Deus por esta força, Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória. Deus seja louvado. E agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados, vida eterna com glória no céu, se eu for fiel guardar a sua palavra, um dia junto aos fiéis daremos a coroa da vida eterna. Agradeço a Deus pela esposa que está aqui preparado, 4 filhos, 6 netos também, que alegria também da nossa casa. Agradeço a Deus por essa oportunidade, Deus preparado de estar congregado junto dessa querida irmandade, por onde tenho passado. Trago e levarei as vossas saudações para a Irmandade do Jardim Valquíria, com a santa paz de Deus. Amém. Com muitas obras o Senhor deu a graça de ver, mas vou contar uma rapidamente, o horário já passou. Agradeço a Deus que minha filha mais velha morava na Bahia, e ela já tinha uma filha mais ou menos de 8 anos de idade, e nasceu a nossa segunda neta, esta filha, e quando foi, irmão, passado pela medicina, foi constatado uma das suas pernas, o osso do fêmur não encostava na bacia. Tem uma especificação da enfermidade, mas eu não lembro agora. E foi feito vários exames e o médico falou que possivelmente se passaria, irmãos, por uma cirurgia. Eu agradeço a Deus nessa noite que ela me ligando aqui para São Paulo. Ali nós começamos a orar nesta parte e lá eles começaram a orar também lá na Bahia. Eu agradeço a Deus que um dia, irmãos, Deus falou assim para minha filha, serva, está faltando oração, glória ao nome do Senhor. E ali numa noite minha filha convidou a sua filha de 8 anos, uma neném estava assim no berço, glória ao nome santo do Senhor, falou, filha, vamos orar, dobrar o seu joelho, e ali Deus foi dando oração para minha filha, uma glória tomou aquela casa, uma glória invadiu aquele quarto, aleluia, e naquela oração Deus batizou a minha neta de 8 anos com a promessa do Espírito Santo, ali uma glória tomou aquele lugar, irmão, agradeço a Deus, quando levantaram daquela oração, aleluia, Deus tomou aquela menina de 8 anos, irmão, numa linguagem maravilhosa, e foi, irmãos, onde estava o berço daquela criança, abaixou a gradinha do berço na comunhão, e na linguagem do céu começou a passar a mão sobre aquela criança, e passava de um lado e passava do outro, aleluia, e a glória de Deus passou naquele lugar, terminando, irmãos, aquela oração, minha filha voltou novamente na medicina, e
ali, irmão, foi no melhor ortopedista ali, irmão, de Salvador, e ele começou a examinar aquela criança, passava a mão sobre a sua perna, e fez aquele exame, ele disse, não, vamos fazer um exame mais profundo, e dou graças a Deus nessa noite, quando fez o exame mais profundo, já não tinha mais nada, glória ao nome do Senhor, o osso chegou até onde tinha que chegar, e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras o Senhor fez, outra oportunidade, Deus dando a graça, estando aqui, contaremos com a ajuda de Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Eu também me chamou a casa do santo batismo, dentre as suas filhas, me preparou minha esposa, me deu 3 filhos, abençoou muito a minha casa. Eu agradeço a Deus quando casei em 2001. 2003 o Senhor me mandou do bairro do Limão para a cidade de Jandira. Em 2005, por misericórdia de Deus, o Senhor me chamou para o ministério de encarregado de orquestra. Eu exerci esse ministério na aldeia da Serra, em Barueri, até 2020 agora. Em meio à pandemia, o Senhor me trouxe para a cidade de Conchas, onde eu fui apresentado para trabalhar na administração, na parte da CNS, junto para ajudar os irmãos nos cultos de evangelização, no DARP. E por misericórdia, em janeiro, o Senhor me chamou para o Ministério de Cooperador de Jovens, onde eu estou muito feliz. Glória a Deus. Uma promessa da minha mocidade, eu aguardei 22 anos e tem vezes que eu estou atendendo no culto, eu fico me beliscando. Será que é verdade? Glória a Deus. Mas eu agradeço a Deus que o Senhor tem me guardado, tem me livrado. Eu agradeço a Deus que eu senti de contar uma obra para vocês aqui. Eu conheci um cooperador de jovens, na época era mocinho. E eu conheci o cooperador de jovens no Tudo de Basto, irmão Fábio, muito crente, hoje é cooperador na Praia Grande. E na época ele tinha um filho dele, um dos filhos dele, o Lucas, era um menininho de 12 anos, mas muito fervoroso. E ele chegou em mim e falou, irmão Ronaldo, vamos fazer uma visita para minha tia? Ela mora em São Vicente. Eu pedi autorização para a mãe dele, a irmã Lina. Falei, irmã Lina, ele quer fazer uma visita para a sua irmã. Pode levar? Ele falou, pode levar na comunhão. Glória a Deus. Peguei o menino e nós fomos congregando no Parque Continental. Aleluia, na época o cooperador irmão Sivaldo, hoje agora ele foi ordenado ancião, nessa última oração o Senhor confirmou esse ancião, e aí nós fomos congregar, acabou tudo, fomos visitar a irmã Neuza, tia do servo de Deus. Quando ela chegando, irmão, se deparamos com uma situação muito delicada, porque a serva de Deus tinha seus 24 anos, 2 crianças pequenas, e o esposo abandonou a graça, abandonou ela e deixou ela sozinha, e ela se encontrava no estado de depressão muito grande, tentando o suicídio, e diante daquela situação, com 2 crianças, na época tinha o Samuel com 4 anos, e o recém-nascido Micael com 4 meses de idade. Naquele momento, irmão, diante daquela situação, o que fazer? Vamos cantar um hino aqui, ajuntamos os irmãos, cantamos os hinos, e quando nós fomos orar, aleluia, a casa era muito pequena, então os irmãos ficaram na sala e as irmãs foram para a cozinha. Quando nós estávamos orando, a virtude de Deus nos visitando, Deus dava oração a alguém, aleluia, quando terminou aquela oração, alguém entrou na segunda oração, e quando eu estava orando, em determinado momento, aquelas irmãs começaram a gritar, e alguém me gritava pelo nome, irmão Ronaldo, pelo amor de Deus, acorde que o Micael morreu, glória ao nome do Senhor. Aleluia, levantei daquela oração desesperado, os irmãos, todo mundo apavorado com aquela situação, pedi que os irmãos ficassem debaixo do sangue do Senhor em oração, e corri para a cozinha. Quando lá cheguei, irmão, se deparei com um quadro muito terrível, as irmãs já tudo sem véu na cabeça, a mãe desesperada, aquela moça assim dizendo, ela me veio e me jogou Micael nos meus braços, glória a Deus. Quando ela me jogou aquele criança nos meus braços, a primeira coisa que eu fiz, irmão, coloquei a mãozinha no peito, aleluia, não respirava, o coração não batia, dedos da artéria não pulsava, dedinho no nariz não respirava, e naquele momento eu com a criança fiquei estagnado na mão e comecei a chorar, glória a Deus. Naquele momento Deus me visitou e falou, meu servo, você não pediu para ver o milagre, glória a Deus, o milagre está na tua mão, sopra no nariz da criança que ela vai voltar, glória a Deus. Naquele momento peguei o Micaelzinho, soprei no nariz do Micael não voltou, aleluia. Mãe da serva de Deus, uma senhorinha dos 74 anos, quando viu o netinho morto, ficou apavorado diante daquela situação, e ela saiu correndo para a rua, e lá fora tinha um monte de gente ouvindo músicas profanas, e quando viu aquela velhinha desesperada gritando, acorde que meu neto morreu,
aquele povo invadiu a casa e pro lado de fora eles gritavam, e eu criança, a criança estagnada, não sabia se corria, se chorava, o que fazia, mas Deus falou comigo de novo pela segunda vez, falou: meu servo, sopra no nariz da criança que ela vai voltar. Glória a Deus. Peguei Micael, sofrei, mas nada de a criança voltar, e aquele pessoal que lá de fora da janela, vendo com a criança na mão, diante daquela situação, começaram a gritar: você é louco, rapaz, tenta fazer alguma coisa, acorde a criança, faz alguma coisa, esse crente é louco. E começaram a murmurar. A mãe, persuadida pelaquela fala, me veio por trás, me deu um chacoalhão e gritou: você está ficando louco, Ronaldo, em vez de você fazer uma massagem cardíaca, uma respiração boca a boca, reanimar meu filho, você fica com brincadeira soprando no nariz dele. Glória a Deus. Naquele momento que eu fui fazer menção de entregar a criança para a mãe, para correr, acudir, fazer alguma coisa, Deus, por misericórdia, falou comigo em voz humana. Falou: meu servo, eu quando criei o homem do pó, e depois que o homem estava montado, eu, Deus, soprei o fôlego e o homem viveu. No meu nome sopra que a criança vai voltar. E o povo gritava: ele é louco. E meia multidão que gritava: ele estava louco. Como dizia Paulo, a loucura da pregação me envolveu, e Deus me deu força. Juntei a criança pelo cotovelo, ergui, gritei: Micael, em nome de Jesus Cristo Nazareno, recebe o fôlego de vida agora. Não foi o meu ar. Quando aquela criança inalou aquele ar, ela ergueu a cabeça, abriu os olhos e começou a chorar. Glória a Deus! Naquela noite, por misericórdia, Deus ressuscitou Micael. Micael mora na Praia Grande, tem 22 anos. Deus converteu 7 anos. O nome de Deus está sendo glorificado. Porque as sinais de Deus nos acompanhariam. Em nome de Jesus expulsaria o demônio, falaria novas línguas, se pegaria alguma coisa que aqui dentro não faria dano. É esse mesmo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A glória que visitará a igreja. E nós fomos numa missão com um ancião na verdade o ancião não foi nessa parte, né? Nós fomos em 5 pessoas, nós fomos até o Bahia, norte de Minas, e nós fomos falando na viagem, né? Se Deus preparasse de nós esticar a viagem até a Vitória da Conquista, visitar o Oswaldo, e ficamos lá e falamos: bom, ficou naquele desejo de esticar a viagem, mas não tinha caminho para esticar a viagem, porque nós íamos visitar o ancião. Quando chegamos na casa do irmão daí, na época, o irmão Daniel, saudoso irmão Daniel, ele falou: rapaz, que alegria, foi uma surpresa. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nem GPS, era tudo no guia. Era no guia, nós viajava nos mapas, né, irmão? Glória a Deus. E nós chegamos lá, ficou todo feliz com a visita, né? Falou: puxa, mas que pena que o final de semana eu estou numa missão. Mas vocês não querem comigo na missão? Aí ele falou assim, o irmão falou: para onde que é? Ele falou: para a Vitória da Conquista. Ele falou: glória a Deus, vamos para a Vitória. E na Vitória da Conquista Deus fez muita obra, muita obra. Mas quando nós voltamos da viagem, houve um episódio na viagem, que não vou relatar aqui para a Irmandade, mas uma coisa só eu deixo bem claro para a Irmandade: nunca bata de frente com o ministério. Não cometa tal loucura. Se você cometer tal loucura, você vai ser atropelado. É só isso que eu falo para vocês. Mas aconteceu um caso lá que o profeta meteu a cara com o ancião lá e o negócio ficou meio esquisito. E Deus fez muita obra. Deus selou muita promessa, libertou muita casa de espíritos malignos. E quando nós voltamos, que eu deixei o evangelista, o profeta, na porta da casa dele, ele falou assim: Ronaldo, você vai voltar para a tua casa, sua esposa está restante, então você clama a Deus 7 dias em jejum e oração. Se o diabo achar uma brecha na tua vida, ele vai entrar na tua vida e 7 anos de prova vai acabar com a tua vida. Eu falei: come teu sangue. Quem você é? Eu não quero apavorado, irmão. Casadinho novo, sua esposa gestante, com uma sentença dessa, eu falei: só se for do inimigo, eu estou fora disso aí. E eu congrego todo dia por misericórdia de Deus. Eu comecei a congregar todo dia, oração. No 7º dia, esse mesmo irmão morava em Sorocaba, foi visitar os filhos e foi numa oficina dos filhos dele trabalhar numa funilaria. Ele estava mexendo no carro, debaixo do carro. Quando ele estava mexendo debaixo do carro, veio 2 viaturas da Polícia Civil e aquele carro era roubado. Aquele irmão foi preso, 7 anos de condenação. 7 anos.
graças a Deus, Deus poupou minha vida. Mas quando ele foi preso, ele ficou preso no CDP, Centro de Detenção Provisória, no Aparecidinha, em Sorocaba. E conversando com a família dele, eu fiquei muito convalescido diante com a situação, queria visitá-lo, e Deus criou um caminho, aleluia, porque na época tinha culto lá toda sexta-feira, 4 cultos em 4 alas, era 4 alas, tinha 4 cultos, os irmãos me convidaram e deu certo, era a música, eu fui lá para ajudar os irmãos. Na época não tinha essa unidade do DARP tão bem organizada como antigamente, aleluia, e Deus preparava, eu era novinho, irmão, tinha o quê? 21 anos, só tinha orelha e pescoço, e aí tá, vamos lá, nos cultos lá, e Deus começou a preparar, e nós íamos nos cultos lá para tocar e ajudar os irmãos, e Deus fez muita obra, uma obra que foi marcada. Chegou numa sexta-feira, eu cheguei lá cedo, começava 2 cultos na parte da manhã, nós entrávamos, saíamos na hora do almoço, depois do almoço voltava e tinha mais 2 cultos em 2 alas, no meio dos pátios, os reeducandos, né? E aí, quando cheguei 9 horas, cadê os irmãos? Não tinha ninguém. E daqui a pouco o carcereiro abriu a porta lá, falou: ô irmão, paz Deus. Eu falei: amém, bora fazer os cultos. Eu falei: eu acho que não vai ter culto, os irmãos não veio. Ele falou: mas você é o quê? Sou irmão. Ele falou: então você entra. E eu falei: tem certeza? Ele falou: entra, vai embora, tem que fazer culto, não pode ficar sem culto não, entra. E botei eu para dentro. Hoje, inadmissível entrar uma pessoa só para um atendimento de unidade prisional, sempre em 2 irmãos, né? Mas naquela época, eu entrei e fui na alegria, toquei e preguei, glória a Deus. Atendi o primeiro cultão e fui só glória, e estava tomado, animado. E fui para o segundo culto e bala também, toquei, preguei, profetizei, só alegria. E saí para almoçar. Quando voltei do almoço, eu falei: por certo, os irmãos não puderam vir de manhã, ela vinha à tarde. Quando chegou a tarde, cadê os irmãos? Os irmãos não chegaram de novo. E o irmão abriu a porta lá, o carcereiro: bora irmão, você mesmo. Eu falei: bora cumprir a missão então. Quando deu o terceiro culto, Deus abençoou muito. Mas quando eu estava cruzando a parte de transição das alas, aleluia, que eu cheguei na porta do quarto culto, me deu medo. Eu fiquei com medo. E eu lembrei: quando dá medo, clamo o nome do Senhor. Só que se eu clamar o sangue do Senhor, eu mostro fraqueza diante do inimigo. Uma vez o Senhor falou isso para mim. Falou: no momento que você estiver com medo, não mostra fraqueza não, dá glória. Eu falei: glória a Deus. Mas eu clamei também o sangue. Falei: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. E quando o carcereiro abriu a porta, a cela, eu gritei, eu falei: eu entro neste lugar aqui, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E quando eu dei esse grito, alguém gritou: ai, e todo um movimento dentro da cadeia, um barulhão e pá, e cela batendo. E eu falei: glória a Deus, e todo mundo calou, a cadeia calou, porque eu tinha que passar todos os corredores, passava um corredor aqui, cruzava o corredor lá, e descia o corredor para entrar por aqui no pátio, onde ficavam todos reeducando. E quando eu passava em cela por cela, praticamente cada janela dessa assim era uma cela, eu falei: que a paz de Deus esteja dentro desse lugar. E um lá no canto gritando: ai, eu falei: que a paz de Deus esteja dentro desse lugar. Quando eu passei em frente dessa porta que gritava, eu falei: que a paz de Deus entra dentro desse lugar. O grito cessou na hora, glória a Deus, aleluia. Passei, e quando eu entrei, aleluia, para o pátio, os educandos, irmão, tinha alguns simpatizantes que participavam do culto conosco, e outros ficavam tomando banho de sol, jogando, fazendo as coisas dele, conversando, e era raro, ninguém vinha toda a cadeia participar do culto. Naquele culto veio toda a cadeia ouvir a palavra, glória a Deus, aleluia. Todo mundo quieto. Quando Deus mandou a palavra sobre salvação, aleluia, aqueles presos começaram a chorar, e a glória de Deus entrou dentro daquela cadeia, glória ao nome do Senhor. Quando eu estava saindo, que acabou o culto, fui saudando os irmãos, correi os corredores, virei, e quando saí aqui na área de dispersão, aleluia, o carcereiro falou: Ronaldo, eu preciso só ajustar uma situação no outra ala, segura um pouquinho aqui nesse hall aqui, fica presinho aí, e conversando um pouco com os irmãos que eu já volto, glória a Deus. Quando eu estava ali conversando com os irmãos, todos
presos, aqueles presos vieram até a cela assim, e um falou: irmão, aleluia, comunica os irmãos, eu quero ser batizado, eu também quero ser batizado, o outro quero ser batizado, 7 pedidos de batismo, e eu fiquei assustado, porque nunca aconteceu aquilo, glória a Deus, e eu olhei para o irmão e falei: mas por que aconteceu? O que aconteceu? Você não está sabendo? Eu falei: lá que eu estou sabendo. O que aconteceu? Falou: rapaz, quando veio ontem aqui, aleluia, veio um determinado chefe de uma facção aqui, e ele recebe uma entidade terrível, demoníaca, e ele falou: eu estou sabendo que aqui tem culto dos crentes, meu compromisso da minha entidade amanhã, matar o crente, beber o sangue e comer o coração dele, glória a Deus. E naquele momento eu sozinho, mas quando ele estava empunhado já de uma arma aqui dentro, falou: na hora que ele ia pegar você, e nós não podíamos fazer nada, todo mundo na aflição, e todo mundo clamando: Deus, guarda o teu servo, guarda o teu servo. Mas quando você colocou o pé na cadeia e gritou que a paz de Deus entra neste lugar, aquele homem saiu correndo desesperado e foi para dentro da cela e começou a gritar: ai, 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 glória a Deus, diante desta obra eu quero ser batizado, glória a Deus. Naquela manhã, na tarde, Deus me livrou da morte, converteu 7 almas, fez o batismo, chamou 7, e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus! Preparada contra ti e prevalecerá. Glória a Jesus! Que vai te matar e te destruir, abre a tua boca da glória, porque o Deus dos exércitos, aonde você entrar, ele vai entrar, aonde você pisar, ele vai pisar, e quando você abrir tua boca, ele falará. Glória a Deus! Eu agradeço a Deus, Senhor, tem nos guardado e tem nos abençoado, tem feito muitas obras. Uma outra obra lá também, que chegou um irmão, e ele chegou em mim e falou: Ronaldo, eu estou estudando a música e já passei o bônus 3 vezes, na época era o bônus, passei 3 vezes o bônus. Eu falei: é mesmo, rapaz? Que beleza! Eu falei para ele: você vai tocar que instrumento? Ele falou: eu quero orar, eu quero tocar violino. Ora a Deus para Deus preparar um violino para mim. Naquele momento Deus me visitou e falou assim: fala para ele que Deus já preparou o violino. E eu falei pela fé, eu falei: Deus já preparou o seu violino. Ele começou a dar glória, chorou, e todo mundo abraçado ele, aquela alegria. E naquela época violino era tudo importado, era caro, eu não tinha condição de comprar um violino. Eu falei: Senhor, ai agora, tem piedade. E tá bom, né? E quando eu estava voltando de viagem de lá para cá, de Sorocaba para São Paulo, eu lembrei do irmão porteiro, hoje lá no bairro do irmão, ele está muito enfermo, um caro amigo, o irmão Carlinho, glória a Deus, aleluia. E eu fui lá visitar ele. Aleluia, quando eu encontrei ele, aleluia, bendito o Senhor, eu falei: ô irmão Carlinho, paz Deus. Ele falou: amém, Ronaldo, me abraçou. Eu olhei para ele, eu falei: eu tenho uma necessidade para passar por irmão. Ele falou assim: pode parar. Eu assustei, falei: por quê? Ele falou: se eu sou homem de Deus, essa madrugada eu tive um sonho, que você vinha do presídio e me vinha com uma necessidade que precisa de um violino. Deus já preparou o violino. Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus fez muita obra nas nossas vidas. Uma para mandar de dar umas risadas. Uma para dar risada. É bom rir também, né, irmão? É bom rir. Eu agradeço a Deus que eu passei 15 anos como encarregado. Deus fez muito milagre. Muito milagre mesmo. Mas junto com o Marcano, eu estava vindo falando do Turano. E eu estava atendendo ensaio lá no Turano. E lá o orquestra é o seguinte: aqui em São Paulo, muitas das vezes você tem que dar um gás na orquestra, né? Vem, mais alegre, mais alegre, mais alegre. Lá no Rio de Janeiro é o contrário: segura que o povo é muito acelerado. Segura. E eu tentando segurar a orquestra, que nada, e o povo e na alegria. Aí pediram aquele hino: neste mundo de ilusão, queres felicitar. 163, né? Quando eu estava tocando, eu aproveitei a orquestra que estava naquele gás, naquela alegria. Eu falei o seguinte: mandai, vamos fazer o seguinte, tudo no 2x2, tudo pela metade. E naquele momento, antes disso, tinha um irmão que apareceu assim na porta, irmão. E o irmão chegou na porta assim, ó, fechou o bração assim, ó, fechou a cara para mim, ficou me regulando e sai inteiro. E eu fiquei injuriado, porque o irmão já era feio.
Feio. Imagine fazendo careta. Mais feio, eu falei, nossa. E aquilo vai me incomodando, irmão. E eu legendo o povo feliz e só o sujeito lá de cara feio olhando pra mim. E eu fiquei incomodado, eu falei, Senhor, me dá uma visão que eu vou mandar no corpo dele. Dá uma visão aí. Me dá uma visão que eu vou pegar pra ele. O Senhor me visitou e falou, meu servo, fique em paz. Na minha presença até a tristeza pula de alegria. Deixa ele. E bolei com a verdade, esqueci ele. E quando entrou nesse hino, que ficou lá. Quando chega no coro, ficou assim: queres felicidade, crê no Senhor Jesus. Ele não aguentou, irmão, começou a dançar. Bom, irmão, começou a dançar na porta da igreja. Aí eu parei, rapaz, você tá louco, tá dançando aí? Bota a mão embaixo, irmão. E começou a dançar. E quem segurava esse homem? Esse homem desinvestou a dançar e dar glória. E a glória de Deus pegou toda a igreja. Glória a Deus. Quando acabou o culto, o irmão Tião chegou e falou: Ronaldo, Deus fez um milagre. Eu falei: que milagre? Sabe aquele irmão que estava na porta lá? Eu sei, ele é endemoniado. Fazia um ano, irmão, que ele só dá problema dentro da igreja. E hoje, além de Deus libertar ele, batizou ele com a promessa e ele até dançou. Glória a Deus. Aleluia, não se preocupa com nada, não.